Olá, pessoal! Eu sou a professora Isa Novas, criadora deste canal aqui do YouTube e também do Instagram, @IsaNovasRodrigues. E o que nós vamos fazer aqui nesse vídeo hoje? Nós vamos falar sobre a Carta de Achamento do Brasil, do Pero Vaz de Caminha. Você é vestibulando? Então eu vou ajudá-lo a entender esta carta. Nós vamos falar sobre as características da escrita do Pero Vaz de Caminha, vamos falar um pouco sobre o contexto histórico e vamos analisar vários trechos desta carta, ok? Então, vem comigo. A Carta de Achamento do Brasil, ela é um importante documento histórico que retrata a chegada dos portugueses em uma terra nova, porém em uma terra já habitada, né? Não era uma terra desconhecida e desabitada. Era uma terra desconhecida e já habitada. E ela é considerada, na visão portuguesa, e vou enfatizar isso, tá? Como uma certidão de nascimento do Brasil, né? Do nosso país. Isso é controverso, por isso que eu falei, eu vou enfatizar essa questão. Porque como é que a gente vai fazer uma certidão de nascimento de algo que já existia? Já existia uma população vivendo no Brasil, gente, há muitos anos, há séculos, tá? Então é um pouco controverso a gente pensar numa certidão de nascimento de algo que já existia. No entanto, vamos pensar assim: a terra nasceu para Portugal. Era uma terra nova para os portugueses. Por isso que eu disse que essa carta ela pode ser considerada uma certidão de nascimento do Brasil na visão portuguesa. Ela não foi escrita com a intenção de ser um texto literário, tá? Ela é um relato daquilo que os portugueses viram nessa terra nova. Quando a gente estuda isso na escola, nós estudamos como literatura de informação, que a gente chama de quinhentismo. E por que essa carta existe? Bom, era comum naquela época, quando tinha essas expedições marítimas, ter uma pessoa num navio para desempenhar o papel de escrever o que estava acontecendo, de documentar a viagem, tá? E o Caminha, gente, ele era muito bom nisso. Ele tinha talento para escrita e por isso que essa carta aqui, além de ser um documento histórico, ela também pode ser apreciada pela sua beleza. É bonita mesmo. Agora nós vamos passar para a análise de alguns trechos, porque eu acredito, como professora, que nada melhor do que ter contato com o texto para a gente entender a real finalidade dessa expedição, tá? Então vamos começar dizendo que essa carta ela foi endereçada ao senhor El Rei Nosso Senhor, que era o rei Dom Manuel I, que na época era rei de Portugal. Ele foi rei entre 1495 e 1521, tá? Então, portanto, essa carta tinha um destinatário certo. Tem em um trecho aqui, logo no início da carta, o Caminha diz para o rei que ele tem um compromisso com a verdade. Ele diz o seguinte: entretanto, tome vossa alteza a minha ignorância por boa vontade e por certo creia que, sem aformosear significa embelezar, ou afear significa deixar feio, não contarei aqui mais do que aquilo que vi e me pareceu. Então o Caminha diz para o rei que ele tem um compromisso com a verdade e que ele vai contar aquilo que ele está vendo, o que é real, tá? Sem aformosear ou sem afear. E então ele descreve brevemente a viagem entre a partida, né, desde a partida lá de Portugal, até encontrar o primeiro vestígio de terra no dia 21 de abril. Então vamos para a narrativa desse dia. E assim seguimos nesse caminho por este mar de longo até a terça-feira da oitava de Páscoa, no dia 21 de abril. Estávamos distantes da dita ilha cerca de 660 a 670 léguas, segundo os pilotos diziam quando topamos com alguns sinais de terra. Então foi o primeiro momento que eles viram uma terra. E no dia 22 de abril, eles chegaram mais perto dessa terra e já chegaram dando nome, né? Então vamos para este trecho, que diz o seguinte: neste dia, a horas de véspera, avistamos terra, a saber, primeiramente um grande monte muito alto e redondo, outras serras mais baixas ao sul dele, e assim uma terra chã com grandes arvoredos. Terra chã é uma terra plana, tá?
Ao monte alto, o capitão pôs o nome de Monte Pascoal. E a terra, terra de Veracruz. Esse era um procedimento muito comum na época. Então, quando eles encontravam uma terra, o dar o nome simbolizava o domínio, a posse, tá? Então, eles encontraram uma terra que era deles. Eles achavam que era deles, né? Então, eles já chegam dando o nome. E ainda do navio, eles avistaram os primeiros homens. Então, vamos para a descrição desses homens. Dali avistamos homens que andavam pela praia, cerca de 7 ou 8 segundos navios pequenos disseram, por terem chegado primeiro. O capitão mandou à terra um batel é um bote, tá? Nicolau Coelho, para reconhecer aquele rio. E assim que ele chegou a ir para lá, os homens acorreram à praia, chegando de 2 em 2, de 3 em 3, de maneira que quando o batel alcançou a boca do rio, já estavam ali 18 ou 20 homens pardos, todos nus, sem nenhuma coisa que lhes cobrisse suas vergonhas. Então, aqui a gente tem a descrição das pessoas, tá? E que eles estavam nus, então isso foi um grande espanto para os portugueses, porque, aliás, eles falam sobre isso a carta toda, tá bom? Sobre as suas vergonhas, que estavam sempre à mostra. Daí continua dizendo assim, traziam arcos nas mãos e suas flechas, tá? Então, os instrumentos que os índios possuíam. Vinham todos rijos para o batel, mas Nicolau Coelho lhes fez sinal para que pousassem os arcos e eles os pousaram. E aqui a gente não deve entender como um sinal de inferioridade, tá? Nós podemos entender como uma questão de essas pessoas que estão chegando não nos oferecem perigo, né? Os índios não entenderam que eles estavam sendo ameaçados. Então eles abaixaram os arcos. O primeiro contato mais próximo, tá, entre portugueses e índios foi quando os índios foram levados para conhecer o navio. Vamos observar esta descrição porque é muito interessante. Quando eles chegaram, o capitão estava sentado em uma cadeira com um tapete aos pés, a modo de estrado e bem vestido com um colar de ouro, muito grande ao pescoço. E Sancho de Tovar, Simão de Miranda, Nicolau Coelho e Aires Correia e todos nós que aqui na nau com ele vamos, estávamos sentados no chão sobre esse tapete. Olha a questão da hierarquia. Para os portugueses, a hierarquia era muito importante. Então, o capitão estava sentado numa cadeira e todos os outros estavam no chão. Acenderam as tochas, os jovens entraram, esses jovens são os índios, e não fizeram nenhuma menção de cortesia, nem de falar ao capitão, nem a ninguém. Os índios não entenderam esta hierarquia, isso não fazia parte da cultura deles. E daí a gente continua. Porém, um deles, um dos índios, pôs o olho no colar do capitão e começou a acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como se nos dissesse que havia ouro na terra. E também olhou um castiçal de prata e da mesma forma acenou para a terra e então para o castiçal, como que dizendo que ali também havia prata. Então foi o primeiro momento que os portugueses entenderam que esta terra possuía ouro e prata. Olha que terra rica, maravilhosa, né? E agora vamos para uma descrição muito interessante sobre os animais que já viviam aqui no Brasil ou que não, né? Então, olha, mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão tem, tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra como dizendo que havia outros ali. Então, papagaios já existiam no Brasil. Mostraram-lhes um carneiro, mas não deram a menor atenção. Mostraram-lhes uma galinha e quase tiveram medo dela. Não lhe queriam encostar mão, mas depois a seguraram espantados. Então aqui a gente tem uma noção, né, de que carneiro e galinha não existiam no Brasil. Os portugueses e os índios, claro que eles não falavam a mesma língua, mas é muito perceptível aqui na carta que os portugueses não faziam questão nenhuma de entender os índios, tá? Ou só entender aquilo que era interessante para eles. Então vamos a um trecho que mostra isso. Um deles viu umas contas brancas de rosário, um deles são os índios, tá? Viram umas contas brancas de rosário, acenou que lhe as dessem e divertiu-se muito com elas. Enrolou-as ao pescoço, depois tirou-as e embrulhou-as no braço e acenava para a terra e depois para as contas e em seguida para o colar do capitão, colar de ouro, dando a entender que eles dariam ouro por aquilo. Isso nós entendíamos assim porque queríamos, tá aqui escrito, certo?
Mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isso nós não queríamos entender, porque não lhe daríamos. Olha só que curioso, gente, é um documento histórico. A gente já consegue perceber a intenção dos portugueses aqui, né? A intenção da ganância. Eles queriam apenas para eles, né? Eles não queriam entender ou não faziam nenhuma questão de entender a vontade do índio. No dia 26 de abril, os portugueses realizaram a primeira missa. No domingo de Pascoela, pela manhã, determinou o capitão de ir ouvir missa e pregação naquele ilhéu. Mandou todos os capitães que se arrumassem nos batéis e que fossem com ele, e assim foi feito. Mandou armar naquele ilhéu uma tenda e dentro dela erguer um altar muito bem preparado. Então, no dia 26 de abril, a primeira missa acontece aqui no Brasil. Os portugueses, assim que chegaram, eles se empenharam muito na construção de uma cruz de madeira, tá? E aqui a gente tem até a referência de um poema chamado Padrão, que está no livro Mensagem do Fernando Pessoa, que descreve exatamente essa fase. Era muito comum que os portugueses, assim que eles chegavam numa terra nova, eles colocassem um padrão, tá? E esse padrão, inicialmente, eles faziam de madeira no formato de uma cruz. Qual que era a intenção? Era demarcar que aquela terra é portuguesa, tá bom? Então, assim, essa terra é nossa, é decretar a posse da terra, e também para iniciar um processo de catequização, tá? Por isso do símbolo da cruz. Então, a gente tem essa descrição aqui. Olha só, quando saímos do batel, o capitão disse que seria bom irmos direto para a cruz, que estava encostada a uma árvore perto do rio, pronta para ser erguida amanhã, que é sexta-feira, e disse que devíamos nos pôr todos de joelhos e beijá-la, tá? Então, eles estão dizendo aqui que os portugueses deveriam ir até a cruz, que eles construíram, tá? Eles deveriam ajoelhar e beijar essa cruz para eles verem a veneração que lhes tínhamos. Então a intenção era mostrar para os indígenas que aqui moravam, tá, esta veneração. E assim o fizemos. Acenaram a esses 10 ou 12 que estavam ali para que fizessem o mesmo que nós, e foram logo todos beijá-la. Parece-me gente de tal inocência que, se nós os entendêssemos e eles a nós, seriam logo cristãos, porque eles não têm nem conhecem nenhuma crença, segundo parece. E aqui a minha pergunta: será que esse povo era realmente inocente? Será que esse povo realmente não tinha nenhuma crença? Na verdade, os portugueses, eles ignoraram qualquer possibilidade de existir aqui, tá? Um povo que tinha já uma cultura própria, que tinha uma crença própria. Então, eles não queriam enxergar isso. Então, quando eles mostraram essa veneração, o povo imitou, mas não imitou por uma questão de que eles não tinham nenhum tipo de crença. Na verdade, era talvez uma referência a uma certa hospitalidade, né, por uma certa amizade, né, e não por não ter uma crença, porque, aliás, o povo que aqui morava era um povo completo, um povo com crença, um povo com cultura, com uma sociedade já robusta, e só lhes faltava aqui a questão da tecnologia nas ferramentas. Eu não vou ler esse trecho, mas tem uma parte que ele descreve que durante a construção da cruz, os portugueses utilizaram ferramentas de ferro e os índios não possuíam esse ferro, e os índios ficaram admirados com aquela ferramenta porque eles perceberam que era uma ferramenta mais eficiente para cortar madeira. No dia 1º de maio de 1500, eles realizaram a segunda missa. Chantada, a cruz chantada é fincada, tá? A cruz com as armas e a divisa de Vossa Alteza, que antes de tudo lhe pregaram, armaram o altar ao pé dela. Ali o padre Frei Henrique disse a missa, a qual foi cantada e oficiada por esses já ditos. Ali estiveram conosco assistindo à missa cerca de 50 ou 60 deles, assentados todos de joelho, assim como nós. E quando veio o momento do evangelho, nos erguemos todos em pé com as mãos levantadas, e eles se levantaram conosco e alçaram as mãos, ficando assim até que terminassem. E então tornaram-se a sentar como nós.
E quando levantaram a Deus e nos pusemos de joelhos, eles se puseram assim todos como nós estávamos. Então aqui a gente tem a descrição do ritual da missa, que foi imitado pelos índios, né? Mas, de fato, os índios, de novo, vou repetir, eles não sabiam o significado de tudo aquilo, tá? E a gente pode imaginar, claro, que eles fizeram isso por um ato de bondade, por amizade, por uma espécie de hospitalidade, tá bom? E assim que a missa terminou, os índios distribuíram pequenos crucifixos, tá? Para todos ali. Mas para receber o crucifixo, eles precisavam fazer algo. Olha só. O padre Frei Henrique se assentou ao pé da cruz e ali, um a um, lançou-lhes ao pescoço a cruz atada a um fio, fazendo-lhes primeiro beijá-la e em seguida levantar as mãos. E olha essa descrição interessante que o Pero Vaz faz já no final da carta, dizendo, né, para o rei que aqui existia um povo sedento por fé. Ele diz o seguinte: e bem creio que, se Vossa Alteza aqui mandar quem permaneça com mais vagar entre nós, que todos serão de acordo ao desejo de Vossa Alteza. Por isso, se alguém vier, não deixe logo de vir clérigo para os batizar, porque já então terão mais conhecimento de nossa fé pelos dois degredados que aqui entre eles ficam, os quais ambos hoje também comungaram. Então a gente tem a catequização começando já no primeiro contato, tá bom? Dos portugueses com o povo que aqui já morava. E a gente tem então também a despedida com a data, tá? Da finalização da carta, que é 1º de maio de 1500. Ele finaliza dizendo assim: beijo as mãos de Vossa Alteza deste porto seguro da vossa ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, 1º dia de maio de 1500. E assim ele termina a carta. É claro que a carta descreve, tem uma data específica aqui no final, mas é uma carta que descreve toda a viagem, tá? Desde a saída lá de Portugal até esse dia. Gente, é uma carta muito rica, como eu falei, é um documento aqui da nossa terra, tá bom? Eu falei um monte sobre essa carta, mas mesmo assim, muitas coisas ainda existem aqui, muitos detalhes que vocês devem conhecer. Vale a pena a leitura dessa carta, ela é bem curtinha, tá? É uma escrita concisa e por isso tem poucas linhas. E em poucas linhas a gente encontra muitas informações, tá? É, gente, uma leitura muito rápida mesmo, coisa de 30 minutos, ok? Gente, grande beijo para todos e comentem aqui se vocês já leram a carta. Eu quero saber se vocês conhecem a carta, sim, mas já leram a carta ou ainda não. Contem aqui para mim que eu quero saber. Grande beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.